Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos aqui no Devocional de Fé, mais uma manhã na presença de Deus. Mais uma vez, invocamos o nome do Senhor Jesus sobre o nosso dia, invocamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre as nossas vidas e pedimos o guiar do Senhor, o dirigir do Senhor. Mais uma vez, nos humilhamos aos pés de Jesus e pedimos: Senhor, vem e toma o teu lugar de governo em nossas vidas. Aí está o amor de Deus, a presença de Deus sobre você. Como é bom começarmos o nosso dia colocando as coisas no lugar. Como é bom, logo que você levanta, arrumar a cama. Como é bom colocar as coisas no lugar. E a primeira coisa que devemos colocar no lugar é colocar Deus no seu lugar. Deus é o dono da vida. Deus é o nosso Senhor, é o nosso Criador, é o nosso Salvador, nosso Redentor. Nós pertencemos a Ele, somos dele e estamos indo para Ele. Quando colocamos Ele no lugar certo, todas as outras coisas vão para o lugar. É isso que Jesus disse quando Ele falou: coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, quando colocamos Deus no seu lugar, que lugar é o lugar de Deus? É o lugar de Senhor. E Senhor, gente, não significa que nem nós dizemos: olá, meu Senhor, né? Não é nesse sentido. Não é apenas uma saudação. A palavra Senhor na Bíblia significa dono, proprietário, aquele que tem autoridade sobre você, aquele que governa. O Senhor é o Rei, é o governante absoluto, é o dono de tudo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre este Deus de quem todas as coisas vêm, por meio de quem todas as coisas acontecem e para quem todos nós estamos indo, para quem todos nós vivemos. Ontem, nós estamos passando nesses últimos dias aqui na nossa igreja em Novo Hamburgo, no Encontros de Fé, por uma semana de jejum e oração. E eu tenho certeza que não havia sido programado, mas Deus colocou no coração do nosso pastor, do pastor Paulo Figueirão, uma palavra ontem, dentro da palavra que ele estava ministrando na noite de jejum de ontem. E me chamou muita atenção dos textos que veio ao coração dele. E é o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. E Deus deu ao pastor Paulo uma revelação, algo que ficou muito forte no meu coração e eu quero compartilhar hoje com você. E fala sobre isso, sobre colocar Deus no lugar certo e entender qual o lugar de Deus na nossa vida. E diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vou ler de novo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando a Bíblia diz que dele são todas as coisas, quer dizer que Deus é o dono de tudo, mas também que veio dele todas as coisas. Tudo que existe no universo foi gerado por Deus e pela vontade de Deus. A vida, o próprio cosmos, os planetas, as galáxias, as estrelas, tudo veio de Deus. Deus é a força motriz que gerou todo o vasto universo e o nosso planeta dentro desse universo maravilhoso. Quando falamos da vida, cada ser vivo tem uma centelha de Deus, porque Deus é o doador e o criador da vida. Ele planejou a vida biológica, ele criou cada ser vivo com cada detalhe do seu corpo. E quando falamos do ser humano, mais ainda, porque além de nos dotar de virtudes físicas,
Ele nos dotou de virtudes espirituais, emocionais, intelectuais, que revelam a sua própria face. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ou seja, ele colocou em nós características próprias dele. Nós somos dele, nós viemos dele, você veio de Deus. Por isso que ao olhar para o outro, para o ser humano, precisamos lembrar que também é um filho de Deus, que também veio de Deus. Apesar de termos sido deformados pelo pecado, ainda carregamos a centelha divina em nós. Ou seja, ao olhar para o outro, eu preciso honrar e amar o próximo, que é um mandamento de Deus, porque o outro também carrega em si as características divinas. O outro também veio de Deus. Então, por mais que o outro esteja talvez nesse momento perdido, o meu trabalho é para que ele se encontre com o seu Criador. E não é destruí-lo, é clamar para que Deus o salve. É testemunhar para que ele creia, para que se converta. Mas eu também preciso converter o meu coração a um coração de amor pelo outro. Esta palavra também faz eu olhar para a minha vida, para a minha família, com um olhar diferente. Porque eu não sou obra do acaso. Eu não vim do acaso. Inclusive as coisas da minha vida que talvez estão meio bagunçadas, às vezes fui eu que fiz a bagunça. Mas às vezes é permissão de Deus, para que eu possa, no meio de tudo isso, me dar conta que eu preciso dele. Porque dele são todas as coisas. Dele todas as coisas vieram, inclusive a minha vida, a minha família, o seu esposo, a minha esposa, meus filhos, seus filhos, e aí vai. Tudo veio de Deus. Tudo é presente de Deus. Dele são todas as coisas. Tudo veio dele. E a segunda parte diz por meio dele. Ou seja, tudo que acontece em nossas vidas acontece pela bondade de Deus. Você tem força para levantar de manhã, você está respirando, você tem um emprego, tudo acontece por meio dele. Ou seja, Deus também é o que realiza. Ele não é apenas o que deu, o que gerou, mas é o que permanece. Ele estava no início, ele está no meio, por meio dele. Por meio do nome de Jesus é que os enfermos são curados. Por meio do nome de Jesus é que recebemos a salvação. Por meio do Senhor, por meio da sua obra de redenção na cruz, nós recebemos o perdão dos pecados e a nova vida, a vida eterna. É por meio dele. Ou seja, hoje, no meio das suas situações, no meio da sua vida, no meio do caminho que você está andando, coloque Deus, porque é por meio dele que tudo vai ser realizado. Então essa palavra fala sobre o passado, porque Deus gerou tudo, mas também fala que por meio, quer dizer que hoje, aqui e agora, Deus está presente e é por meio dele que tudo se realiza. É por meio dele que você vai encontrar direção. É por meio dele que você vai encontrar a paz, a cura, a libertação. É por meio dele que você vai ser livre desse vício. É por meio dele que acontecem todas as coisas. A Bíblia nos diz que é do céu, que é do alto, é de Deus, que vem todas as boas dádivas. Ou seja, tudo que existe de bom vem de Deus, por meio dele. E por fim diz que para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo volta para Deus. Tudo volta para Deus. Foi ele que criou, é ele que está sustentando e no final tudo volta para ele. Dele, por meio dele e para ele. Você está sendo salvo para Deus. Você é restaurado para Deus. O dom que Deus te deu serve para você render glórias para Deus. E no final da sua história aqui nessa terra, o seu espírito vai voltar para Deus. Ele vai ressuscitar você para viver eternamente para Ele e com Ele.
dele, por meio dele e para ele, significa que nós vamos voltar para Deus. O nosso encontro com ele é inevitável. Inclusive o pecador, inclusive aquele que não se arrepender, vai um dia ter um encontro com Deus. Mesmo aquele que foge, aquele que não quer. E aí esse encontro será para juízo. Porque ele negou o autor da vida. Ele negou o perdão. Ele negou aquele que o gerou. Ele negou. Ele não quis. E aí ele está passível de juízo. Porque negou o autor da vida. Agora nós não negamos. Nós o recebemos. E aqueles que o recebem, ele também recebe como filhos. Dele, por meio dele e para ele. Deus quer levar você para a presença dele. Você vive para Deus, você vive para a glória de Deus. Como diz aqui no final desse texto, a ele seja a glória. Tudo veio dele, tudo acontece por meio dele, tudo vai voltar para ele, porque ele é o único digno de glória. Porque ele é o único que existe eternamente, porque ele é o dono de todas as coisas, ele é Senhor. Quando você coloca Deus nesse lugar e você entende isso, você para de tentar manipular Deus. Você para de tentar contar desculpas para Deus por seus pecados. Você para de tentar querer fazer as coisas do seu jeito e querer que Deus faça o que você quer. E você simplesmente se prostra e se sujeita e agradece, porque você começa a confiar no Deus que tem todo o poder, que é totalmente bom, em quem não há trevas nenhuma, em quem somente existe luz. Você começa a confiar nesse Deus que é desde o início, que vai ser até o final, de quem tudo veio e para quem tudo volta. Você se prostra, você se entrega, porque Ele está no controle. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesse dia nós decidimos colocar o Senhor no lugar certo. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é aquele que tem todo o poder para fazer. E o Senhor é aquele para quem nós nos voltamos e rendemos toda a glória. Viemos de Ti, vivemos por meio de Ti e viveremos eternamente contigo e para Ti. Senhor, de Ti, por meio de Ti e para Ti são todas as coisas. E entre essas coisas a nossa própria vida, a nossa existência nessa terra, a nossa existência eterna, tudo é Teu. Nos humilhamos, Pai, diante de Ti porque somos pó, somos pequenos e pecadores, tão frágeis. Ó Senhor, somos frágeis como a relva do campo, como as plantas. Somos frágeis, Senhor, como uma flor que hoje nasce no campo, que de tarde vem o sol forte e seca ela. Somos frágeis, Senhor, como uma pétala voando no vento. Somos frágeis, mas nós não estamos à toa, não estamos abandonados, não estamos perdidos, estamos em Tuas mãos. Apesar de nossa fragilidade, de nossa fraqueza, de nosso pecado, nós nos sustentamos em um Deus forte e poderoso. Estamos nas Tuas mãos, Senhor. Nos humilhamos e nos prostramos diante de Ti, pedindo: perdoa os nossos pecados mais uma vez nesse dia. Sustenta nossas vidas mais uma vez nesse dia. Guia os nossos passos mais uma vez nesse dia. Nos conduz, Senhor, à eternidade contigo. Pedimos isso, Senhor. Seremos completos apenas no dia que nos completarmos em Ti, que nos unirmos totalmente contigo, que, Senhor, aí não haverá mais vazio em nenhum coração, aí não haverá mais tristeza, nem luto, nem pranto, nem dor, naquele dia que estivermos na Tua face, na Tua presença definitivamente. Pai, nós pedimos desde agora, põe o Teu Espírito em nosso coração, em nosso interior, derrama o Espírito Santo, porque Ele já vem completando tudo em nós. Ele vem nos guiando na Tua direção e Ele vai nos dando uma vida dentro do Teu propósito, uma vida como o Senhor quer. É isso que nós pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa Deus ser o centro. Deixa Deus ser o início, o meio e o fim em todas as coisas na sua vida. A casa vai estar em ordem. Você vai ter paz.
e você vai andar numa direção segura. Amém? Eu abençoo você em nome de Jesus. Eu declaro um dia abençoado. Compartilhe esse devocional, envie para os seus amigos e amanhã temos mais da palavra de Deus.